O cheiro de tinta acrílica e café frio era o perfume de trabalho de Laura Mendes. Seu pequeno estúdio em Vila Madalena estava caótico como sempre. Telas por toda parte, esquetes espalhados, o computador exibindo 3 projetos diferentes em abas abertas. Freelancer nunca dormia, especialmente quando os boletos não paravam de chegar. Laura ajeitou os óculos de armação redonda sobre o nariz, prendeu os cabelos loiros desgrenhados num coque bagunçado com um lápis e olhou para o relógio. 7 da noite. Ela tinha reunião com o cliente em 1 hora. No Terraço Jardins, restaurante chique onde ela definitivamente não era o lugar dela, mas o cliente havia insistido. Suspirou, salvou o trabalho e foi até o minúsculo banheiro trocar a camiseta manchada de tinta por algo apresentável. Vestido simples preto. O único que tinha que poderia passar por profissional. Maquiagem mínima para esconder as olheiras de 3 noites mal dormidas. O celular vibrou. Mensagem da melhor amiga, Júlia. Hoje é dia! Divórcio finalmente oficializado. Você é livre. Vamos comemorar. Laura sorriu apesar do nó no estômago. Livre. Depois de 2 anos de pesadelo, 3 meses de processo de divórcio contencioso e incontáveis noites chorando, ela estava finalmente livre de Carlos Cardoso. Livre do homem que havia sido charmoso no início e monstro no fim, que controlava cada movimento, que gritava quando ela falava com outros homens, que quebrou o pulso dela numa discussão e depois jurou que nunca mais aconteceria. Até acontecer de novo. Laura havia fugido, literalmente. Uma noite, quando ele saiu, ela pegou o essencial e correu. Mudou de apartamento. Bloqueou todos os contatos. Conseguiu ordem de restrição. E finalmente estava livre. Amanhã comemoramos. Laura digitou de volta. Hoje tenho reunião. Cliente importante. Preciso desse dinheiro. Tá, mas amanhã é obrigatório. Te amo, sua linda livre! Laura guardou o celular, pegou o portfólio físico com amostras de trabalho e chamou um Uber. Dinheiro curto, mas táxi seria pior. O Terraço Jardins era exatamente o tipo de lugar que Laura imaginava. Elegante, caro, cheio de gente bonita em roupas de grife. Ela se sentiu completamente deslocada em seu vestido de fast fashion de 3 anos atrás. Reserva em nome de Augusto Silva, ela disse ao maitrê. Claro, siga-me, por favor. A mesa era perfeita. Vista para o jardim iluminado. Velas. Taças já preparadas. Laura se sentou, tentando acalmar os nervos. Augusto Silva era dono de uma cadeia de hotéis boutique. Se ela conseguisse o contrato para redesenhar toda a identidade visual, seriam 6 meses de trabalho pago. 6 meses sem se preocupar com aluguel. Ela estava revisando o portfólio quando sentiu. Aquela sensação de ser observada. Aquele formigamento na nuca que a perseguia há meses. Laura olhou ao redor casualmente. E seu coração parou. Do outro lado do restaurante, 3 mesas à esquerda, estava Carlos, seu ex-marido, que deveria estar a pelo menos 100 metros de distância por ordem judicial, que a havia ameaçado no último encontro no tribunal. Você é minha, Laura. Sempre vai ser. Ninguém mais vai te ter. E ele estava olhando diretamente para ela. Laura sentiu pânico subindo pela garganta. As mãos começaram a tremer. Carlos se levantou. Começou a caminhar em direção à mesa dela. Aquele sorriso no rosto. Aquele sorriso que ela aprendeu a temer. Não, não aqui, não agora. Laura olhou ao redor desesperada. O maitrê estava longe. Garçons ocupados. Ninguém prestando atenção. Carlos estava a 10 metros. 5. E então, Laura o viu. O homem na mesa ao lado. Sozinho. Lendo algo no celular. Trajando terno impecável. Cabelo escuro. Postura que gritava a autoridade. E completamente alheio ao caos interno dela. Sem pensar, sem planejar, Laura se levantou e foi até a mesa dele. Desculpa, ela disse rápido, voz tremendo. Mas pode fingir que me conhece? Por favor. Meu ex está vindo e eu preciso que ele pense que estou com alguém. O homem olhou para cima. E Laura esqueceu como respirar.
olhos verde-acinzentados, rosto de linhas fortes, mandíbula marcada, uma cicatriz pequena atravessando o queixo e uma expressão de surpresa que rapidamente deu lugar a algo mais calculado. Seu ex, ele repetiu, voz grave e aveludada. Por favor, Laura sussurrou, vendo Carlos se aproximar. Só finja. Eu vou embora depois. Eu prometo. O homem olhou além dela, viu Carlos e algo mudou em sua expressão. Endureceu. Ele se levantou num movimento fluido e antes que Laura entendesse o que estava acontecendo, ele a puxou gentilmente para mais perto, a mão na parte baixa das costas dela. Laura, a voz de Carlos veio atrás dela. Que surpresa te ver aqui. Laura se virou, forçando-se a ficar calma. Carlos, você não deveria estar perto de mim. Ordem de restrição, lembra? Isso é bobagem, Carlos disse. Mas os olhos dele estavam no homem ao lado de Laura. Quem é esse? O namorado dela. O estranho disse antes que Laura pudesse responder. A voz era gelada, controlada, perigosa. E você é? Carlos Cardoso. Carlos estendeu a mão, mas o estranho não apertou. Ex-marido de Laura, embora ex seja uma palavra forte. Afinal, Laura e eu. Ele olhou para ela. Sempre vamos ter algo especial. Não temos, Laura disse, a mão do estranho apertando levemente sua cintura em suporte silencioso. E você precisa ir, agora. Ou o quê? Carlos desafiou. Vai chamar a polícia? Por eu estar no mesmo restaurante que você? Não, o estranho disse, voz mais baixa ainda. Mas eu vou pedir gentilmente que você se afaste. Agora. E quem você pensa que é? Carlos riu. Olha, cara, não sei o que ela te contou, mas Laura é problemática, dramática, inventa histórias. Ordem de restrição não é inventada. O estranho o interrompeu. E você tem 5 segundos para sair antes que eu faça você sair. Algo na voz dele, na postura, fez Carlos hesitar. Ele olhou ao redor, notando pela primeira vez como várias pessoas estavam observando. Como 2 homens de terno preto haviam se aproximado casualmente, flanqueando a mesa. Isso não acabou, Laura, Carlos disse recuando. Você é minha, e nenhum namoradinho vai mudar isso. Ele saiu, mas não do restaurante. Apenas voltou para sua mesa, observando. Laura percebeu que estava tremendo. A mão do estranho ainda estava em sua cintura, estável, firme. Obrigada, ela sussurrou. Desculpa por invadir seu espaço assim. Eu só... Entrei em pânico. Senta, o homem disse gentilmente, puxando a cadeira para ela. Você está tremendo. Laura se sentou, e ele sentou ao lado, não em frente, posicionando-se entre ela e Carlos. Proteção sem palavras. Ele te machucou. Não era pergunta. Como você sabe? A maneira como você tremeu quando ele se aproximou. Como evitou contato visual. Como sua respiração acelerou. Ele fez sinal para o garçom. Água com gás para ela. E um uísque, duplo. Eu não bebo uísque, Laura protestou fracamente. Hoje você bebe, ele disse. Confia em mim. Vai ajudar com o choque. O garçom trouxe as bebidas numa velocidade que sugeriu que esse homem era conhecido. Importante. Bebe, ele ordenou gentilmente. Laura obedeceu. O uísque queimou descendo, mas ele estava certo. O calor se espalhou, acalmando os nervos. Melhor? Ele perguntou. Um pouco. Laura admitiu. Eu realmente sinto muito. Você deve estar achando que sou louca. Acho que você é corajosa. Ele corrigiu. Deixar um relacionamento abusivo, conseguir ordem de restrição, tentar refazer a vida. Isso não é loucura, é força. Lágrimas picaram os olhos de Laura. Você não me conhece. Não, ele concordou. Mas sei o suficiente. Seu nome é Laura. Você tem um ex-marido abusivo com ordem de restrição. E você teve coragem de pedir ajuda a um completo estranho ao invés de congelar em pânico. Ou foi desespero, Laura murmurou. Coragem e desespero costumam andar juntos, ele disse. A propósito, meu nome é Leonardo.
Leonardo Correia. Laura, ela disse automaticamente. Mas você já sabe. Agora sei oficialmente, ele disse com um pequeno sorriso. Laura Mendes. Laura Mendes. Prazer, Laura Mendes. Leonardo estendeu a mão formalmente. Laura apertou, surpresa com o calor, a firmeza. Prazer, Leonardo Correia. E obrigada, de novo, por fingir. Não foi fingimento, ele disse, confundindo-a. Quando disse que era seu namorado, quis dizer. A partir de agora, eu sou. O quê? Laura olhou para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Você não pode simplesmente decidir. Posso. Leonardo a interrompeu calmamente. E decidi. Você precisa de proteção. Aquele homem não vai parar. Ordem de restrição é um pedaço de papel. Não vai impedi-lo se ele realmente quiser te machucar. E você pode? Laura não conseguiu esconder o ceticismo. Sim, ele disse com absoluta certeza. Eu posso. E vou. Por quê? Laura perguntou genuinamente confusa. Você não me conhece. Por que se importaria? Leonardo a estudou por um longo momento. Porque quando você pediu ajuda, quando confiou em mim mesmo sem me conhecer, algo mudou. E porque... Ele pausou. Há algo sobre você. Algo que me faz querer proteger. Então vou. Eu não posso aceitar isso, Laura protestou. Você é um estranho. Eu não posso simplesmente deixar você fingir ser meu namorado. Não é fingimento, Leonardo repetiu. E você não está deixando. Eu estou oferecendo. É diferente. Mas... Ele ainda está te observando, Leonardo disse baixo. Olha discretamente. Ele não tirou os olhos de você desde que voltou para a mesa. Laura olhou de relance. Carlos estava realmente olhando, com ódio nos olhos. Ele não vai desistir, ela sussurrou. Mesmo com ordem de restrição. Ele disse que eu sou dele, que sempre vou ser. Você não é dele, Leonardo disse com voz de aço. Você é sua, e se escolher pode ser minha, mas nunca dele de novo. Leonardo, deixe-me fazer isso, ele disse. Me deixe ser seu namorado, publicamente, para que ele veja que você não está sozinha, que tem alguém que vai protegê-la. E o que você ganha com isso? Laura perguntou, porque nada era de graça. Honestamente? Leonardo deu um sorriso pequeno. Ainda não sei, mas há algo sobre você que me intriga. E quero tempo para descobrir o que é. Laura deveria dizer não. Deveria correr. Mas quando pensou em Carlos observando, em voltar para casa sozinha, em semanas de olhar por cima do ombro... 1 mês, ela disse finalmente. Você finge ser meu namorado por 1 mês, publicamente, para Carlos desistir. E depois... Reavaliamos. 1 mês, Leonardo concordou. Mas o sorriso em seus lábios dizia que sabia que 1 mês seria o suficiente. E eu pago, Laura se apressou. Pelo seu tempo. Não sei quanto você cobraria por... isso, mas... Não quero dinheiro, Leonardo a interrompeu. Quero jantar contigo, amanhã à noite, apropriadamente desta vez, não com ex-maridos observando. Isso é pagamento? Laura perguntou confusa. É um encontro, Leonardo corrigiu. Se vamos fingir ser um casal, precisamos pelo menos nos conhecer um pouco, não acha? Fazia sentido. Lógica estranha, mas sentido. Está bem, Laura concordou. Um encontro, amanhã. Ótimo. Leonardo se levantou, oferecendo a mão. Agora vou te levar para casa, para que seu ex veja que não está sozinha. Eu tenho reunião, Laura lembrou, olhando para a mesa onde deveria estar. Com um cliente. Ele deve estar prestes a chegar. Augusto Silva? Leonardo perguntou. Como você sabe? Conheço ele, Leonardo disse simplesmente. E vou ligar pessoalmente para remarcar. Explicar que houve uma emergência. Ele vai entender. Você conhece Augusto Silva? Laura repetiu. Conheço muita gente, Leonardo respondeu vagamente. Agora vem. Vou te levar para casa.
Laura pegou o portfólio, deixou Leonardo ajudá-la a levantar e juntos caminharam para fora. Mas não antes de Laura ver a expressão no rosto de Carlos. Fúria, possessividade e algo que parecia promessa de violência. Um calafrio percorreu sua espinha. Mas a mão de Leonardo estava firme na parte baixa de suas costas, guiando, protegendo. E pela primeira vez em meses, Laura se sentiu segura, mesmo que fosse apenas ilusão, mesmo que fosse com um estranho. Era mais do que tinha tido em muito tempo. A SUV que esperava Leonardo não era o que Laura esperava. Era enorme, blindada claramente, com motorista de terno e óculos escuros mesmo sendo noite. Senhor Correia! O motorista cumprimentou com reverência. Diego! Leonardo respondeu. Leve-nos ao endereço que vou te passar. Eles entraram, e Laura afundou no couro macio. Você tem motorista? Tenho, Leonardo confirmou, digitando algo no celular. E segurança, e alguns outros recursos. O que você faz? Laura perguntou diretamente. Leonardo a olhou por um longo momento. Negócios, vários tipos. Isso não responde à pergunta. Não, ele concordou. Mas é a resposta que você recebe por enquanto. Amanhã no jantar vou te contar tudo, prometo. Laura não gostou, mas assentiu. Meu endereço é Rua Augusta, 847, apartamento 32, Leonardo disse. Eu sei. Como... Laura começou, então entendeu. Você me investigou. No tempo que levei para beber o uísque. Diego fez. Leonardo corrigiu. É protocolo. Verificar quem se aproxima de mim. É, eu me aproximei de você. Laura pontuou. Mesmo assim, ele disse. E descobri algumas coisas. Laura Mendes, 27 anos. Designer gráfica freelancer. Divorciada há 3 meses de Carlos Cardoso após 2 anos de casamento. Ordem de restrição emitida há 2 meses após múltiplas denúncias de agressão. Vive sozinha. Dívidas moderadas, principalmente cartão de crédito usado para cobrir despesas básicas enquanto estabelece a carreira. Laura deveria estar furiosa, mas tudo o que sentiu foi cansaço. Isso é invasão de privacidade. É proteção. Leonardo corrigiu. Preciso saber quem está sob minha responsabilidade agora. Eu não estou sob sua responsabilidade, Laura protestou. Está, ele disse simplesmente. A partir do momento que aceitou minha ajuda, está. E Laura? Ele esperou até ela olhar. Eu protejo o que é meu. Sempre. Eu não sou sua, Laura disse, mas soou fraca até para ela mesma. Ainda não, Leonardo respondeu. Mas vai ser. E então ninguém nunca mais vai te machucar. Prometo isso. Eles chegaram ao prédio de Laura. Modesto. Segurança mínima. Leonardo olhou ao redor com clara desaprovação. Você não pode morar aqui, ele disse. Desculpa se não é mansão. Laura retrucou defensiva. É o que posso pagar. Não quis dizer isso, Leonardo disse mais gentil. Quis dizer que é inseguro. Nenhum porteiro. Porta que qualquer um pode forçar. Carlos sabe onde você mora? O estômago de Laura afundou. Provavelmente. Eu mudei, mas... Ele tem recursos. Provavelmente me encontrou. Então você não fica aqui, Leonardo decidiu. Não esta noite. Não até garantirmos segurança apropriada. Eu não vou para sua casa, Laura disse firmemente. Não pedi isso, Leonardo respondeu. Tenho um apartamento. Vazio. Está decorado, mas nunca usei. Zona nobre. Segurança 24 horas. Pode ficar lá. Eu não posso aceitar. Pode e vai. Leonardo a interrompeu. É isso ou coloco guardas na porta do seu apartamento atual. Sua escolha. Isso é chantagem. É proteção. Ele corrigiu de novo. E não estou pedindo. Estou informando. Você está sob minha proteção agora, Laura. E isso significa segurança apropriada. Laura olhou para ele, para a determinação nos olhos dele, e soube que brigar era inútil. Temporário, ela disse.
até termos certeza que Carlos desistiu. Concordo, Leonardo disse, mas novamente aquele sorriso. Temporário. Eles subiram para Laura pegar roupas e essenciais. O apartamento era exatamente o que Leonardo havia imaginado. Pequeno e cheio de personalidade. Arte por toda parte. Cores vibrantes. Criatividade em cada canto. É lindo, ele disse honestamente. Você decorou? Obviamente, Laura respondeu, jogando roupas numa mala. Sou designer. Não posso viver em lugar sem alma. Mostra quem você é, Leonardo observou. Colorida, criativa, forte apesar de tentar parecer pequena. Laura parou olhando para ele. Como você pode dizer isso? Mal me conhece. Conheço o suficiente, ele disse. A maneira como seu apartamento grita vida mesmo sendo pequeno. Como você encarou seu ex apesar do medo? Como aceitou ajuda mesmo não confiando totalmente? Força não é ausência de medo, Laura. É agir apesar dele. Lágrimas queimaram os olhos dela. Você não entende? Eu não sou forte. Eu tremo cada vez que vejo um homem com o formato dele. Pânico quando alguém levanta a voz. Eu estou quebrada, Leonardo. Não está, ele disse, caminhando até ela, colocando as mãos nos ombros dela. Está machucada. A diferença. Machucado pode curar. E eu vou te ajudar. Por quê? Laura sussurrou. Por que você se importa? Leonardo hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque minha irmã foi casada com um homem como Carlos. E eu não vi, não protegi. E quando finalmente vi, era tarde demais. Ela não sobreviveu. O ar deixou os pulmões de Laura. Leonardo. Então, quando vi aquele homem se aproximando de você, vi o medo em seus olhos. Algo em mim quebrou e se reformou. Ele continuou, voz rouca. E soube. Eu não vou deixar acontecer de novo. Não com você. Não se eu puder evitar. Sua irmã. Laura tocou o rosto dele gentilmente. Sinto muito. Foi há 5 anos, Leonardo disse. Mas parece ontem. E cada mulher que vejo em situação parecida, não consigo não agir. Então faço isso por todas elas. Laura entendeu. Não por mim especificamente. Não, Leonardo a corrigiu, olhando nos olhos dela intensamente. As outras eu ajudava, financeiramente. Oferecia proteção através de terceiros. Mas você eu quero proteger pessoalmente. Há algo diferente, algo que me puxa. E não vou ignorar. Isso é loucura, Laura sussurrou. Talvez, ele concordou. Mas é verdade. Eles ficaram assim por um momento. Então Leonardo se afastou gentilmente. Termina de fazer a mala. Vou ligar para a segurança preparar o apartamento. Laura terminou de empacotar, mente girando. Quem era Leonardo Correia realmente? E por que, apesar de todo o senso comum, ela confiava nele? O apartamento que Leonardo mencionou era impressionante. Cobertura em jardins. Vista panorâmica de São Paulo. Decoração minimalista e elegante. E claramente caro demais. É muito, Laura disse olhando ao redor. É seguro, Leonardo respondeu. A portaria com reconhecimento facial. Elevador privativo e... Ele gesticulou para 2 homens de terno preto na sala. Paulo e André, segurança pessoal. Estarão aqui 24 horas. Discretos, mas presentes. Você está me dando guardas? Laura não sabia se rir ou ficar preocupada. Estou garantindo que você durma sem medo, Leonardo corrigiu. Há diferença. Leonardo, isso é demais. Eu não posso. Pode. Ele a interrompeu. E vai. Laura, preciso que entenda. Quando disse que estava sob minha proteção, não foi exagero. Eu levo isso a sério. Muito a sério. Por causa da sua irmã. Laura completou suavemente. Sim, ele admitiu. E por quê? Porque há algo sobre você. Algo que me faz querer ir além. Ser mais. Fazer mais. Você não me conhece, Laura disse pela 1000ª vez. Então me deixa conhecer, Leonardo respondeu, ecoando palavras de antes.
Amanhã, jantar. Sem interrupções, sem ex-maridos. Apenas nós dois. Me deixa te contar quem eu realmente sou e deixa-me conhecer quem você realmente é. Laura sabia que deveria dizer não. Mas quando olhou nos olhos dele e viu sinceridade, vulnerabilidade, não conseguiu. Está bem, ela concordou. Amanhã. Mas Leonardo? Ela o olhou seriamente. Se você é algum tipo de serial killer, eu vou me sentir muito idiota. Ele riu. Um som rico e genuíno. Não sou serial killer, prometo. Embora... Ele pausou. Há quem diria que sou igualmente perigoso. Isso deveria me assustar? Laura perguntou. Provavelmente. Leonardo admitiu. Mas espero que não. Espero que quando souber a verdade, ainda vai me dar uma chance. A verdade, Laura repetiu. Sobre quem você é. Sobre tudo, ele prometeu. Amanhã, sem segredos. Quando Leonardo saiu, deixando Laura sozinha no apartamento gigante com 2 guardas, ela finalmente deixou-se processar o dia. Ela havia agarrado a mão de um estranho. Um estranho que se revelou poderoso, rico, misterioso e claramente perigoso de alguma forma que ela ainda não entendia completamente. Mas pela primeira vez em meses, ela dormiu a noite inteira, sem pesadelos, sem acordar em pânico achando que Carlos estava na porta. Segura. Mesmo que fosse apenas ilusão criada por guardas e portas trancadas. Era mais do que tinha tido em muito tempo. E amanhã, descobriria quem Leonardo Correia realmente era. Esperava estar pronta para a verdade. Laura acordou com o cheiro de café recém-feito. Por um momento, esqueceu onde estava. Então a memória voltou. O apartamento, os guardas, Leonardo. Ela se levantou, vestiu um hobby que encontrou no closet, ainda com etiqueta, nunca usado, e foi até a cozinha. Paulo, um dos guardas, estava lá fazendo café. Bom dia, senhorita Laura. Ele cumprimentou educadamente. O senhor Correia mandou café da manhã. Deve chegar em 15 minutos. Ele mandou café da manhã. Laura repetiu, ainda processando. Manda todo dia para quem está sob proteção dele, Paulo explicou. É o jeito dele de garantir que as pessoas se alimentem adequadamente. Quantas pessoas estão sob proteção dele? Laura perguntou, curiosa. Paulo hesitou. Não é meu lugar dizer, senhorita, mas... Muitas. O senhor Correia é generoso com quem precisa. Antes que Laura pudesse perguntar mais, a campainha tocou. Paulo foi verificar. Voltou com sacolas de comida suficiente para alimentar um exército. Pão francês quente, croissants, frutas frescas, queijos, frios, suco natural. Isso é muito, Laura disse, olhando para a comida. O senhor Correia não faz as coisas pela metade. Paulo disse com um pequeno sorriso. Laura comeu, ainda tentando processar sua nova realidade temporária. Depois, foi até o escritório improvisado que encontrou no apartamento. Laptop, mesa, cadeira ergonômica, e tentou trabalhar nos projetos pendentes. Mas sua mente continuava voltando para Leonardo, e o jantar daquela noite, e a verdade que ele prometeu contar. Às 5 da tarde, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Laura Mendes? Uma voz feminina perguntou. Aqui é da Clínica Santa Rita. Temos Carlos Cardoso aqui. Ele teve um acidente e está pedindo por você. O coração de Laura disparou. Um acidente? Que tipo de... Acidente de carro, a mulher disse. Nada grave, mas ele insiste que precisa falar com você. Diz que é urgente. Laura hesitou. Ele está bem? Sim, apenas alguns cortes. Mas está muito agitado, pode vir? Eu não sei se... Por favor, a mulher insistiu. Ele não vai se acalmar. E estamos lotados. Se você puder apenas vir falar com ele por alguns minutos... Está bem. Laura concordou contra seu melhor julgamento. Qual o endereço? Ela anotou, desligou e foi até Paulo. Preciso sair. É uma emergência. Paulo imediatamente ficou alerta. Que tipo de emergência? Quer dizer,
Carlos teve um acidente. Está no hospital pedindo por mim. Não, Paulo disse firmemente. Isso pode ser armadilha. Vou ligar para o Sr. Correia. Não precisa incomodar ele, Laura disse rapidamente. É só o hospital, lugar público. Vou só ver se ele está bem e volto. Senhorita Laura, minhas ordens são claras. Você não vai a lugar algum sem escolta. Então vem comigo, Laura disse. Mas vou. Se ele realmente está machucado e eu não for, e algo acontecer... Paulo não gostou, mas assentiu. André fica aqui. Eu vou com você. Mas ficamos grudados. Não sai do meu lado. Eles foram até a clínica. Um lugar pequeno, meio afastado. Laura achou estranho que Carlos tivesse sido levado para lá ao invés de hospital maior. Mas talvez estivesse perto de onde o acidente aconteceu. A recepção estava vazia. Nenhuma enfermeira. Nenhum paciente. Algo está errado, Paulo disse imediatamente, a mão indo para a arma no coldre. Mas era tarde demais. Homens apareceram de todos os lados. 6, 8, armados. E no meio deles, sorrindo, completamente ileso, estava Carlos. Obrigado por vir, Laura, ele disse. Sabia que viria. Sempre foi previsível. Laura sentiu o sangue gelar. Você não está machucado. Obviamente não, Carlos riu. Mas precisava de jeito de te trazer. E funcionou perfeitamente. Paulo tentou puxar a arma, mas foi mais rápido. 3 homens o desarmaram e imobilizaram. Não o machuquem, Laura gritou. Calma, meu amor, Carlos disse, caminhando até ela. Laura recuou instintivamente, mas ele a alcançou, segurando o braço dela. Forte, doloroso. Não vou machucar seu guarda-costas, a menos que você me dê razão. Me solta, Laura disse, tentando soar corajosa apesar do terror. Não, Carlos disse simplesmente. Você é minha esposa. Você volta para casa, comigo, onde sempre deveria estar. Não sou sua esposa. Somos divorciados. Papel sem valor. Carlos cuspiu. Você é minha. E esse namoradinho, esse Leonardo Correia, ele não vai salvá-la desta vez. Você não sabe quem ele é, Laura disse. E havia um aviso na voz dela que não entendia completamente, mas sentiu. Sei exatamente quem ele é, Carlos retrucou. Por isso estou fazendo isso. Leonardo Correia, o grande chefe do crime de São Paulo. Você realmente achou que eu não descobriria? Que não investigaria quem estava tocando em você? O mundo de Laura inclinou. Chefe do crime, ela repetiu. Oh, ele não contou? Carlos sorriu cruelmente. Seu namorado perfeito é um criminoso. Controla metade da cidade. Armas. Tudo que é ilegal. E você, minha Laura inocente, se enroscou com ele. Laura sentiu náusea subindo. Não podia ser verdade. Não podia. E agora? Carlos continuou. Vou usar você. Como isca. Correia vai vir te buscar. E quando vier... Ele sorriu. Meus empregadores vão lidar com ele. Empregadores? Laura repetiu. Você acha que eu tenho dinheiro para contratar tudo isso sozinho? Carlos gesticulou para os homens armados. Tenho ajuda. De pessoas que querem Correia morto. E você, querida esposa, é o caminho perfeito. Foi quando Laura ouviu. Um som baixo, crescendo, motores, muitos motores. Carlos ouviu também. Ele correu para a janela e empalideceu. A rua estava cheia. Carros, dezenas deles. SUVs pretas. E homens. Mais homens do que Laura conseguia contar. 50. 100. Mais. E na frente de todos, saindo de uma SUV, estava Leonardo. Mas não o Leonardo gentil que ela conhecera. Este Leonardo era diferente. Frio. Perigoso. Cada linha do corpo dele gritando autoridade e ameaça. Solte-a! A voz de Leonardo ecoou através de um megafone. Amplificada. Impossível de ignorar. Agora, e talvez eu deixe você viver. Ele está blefando. Um dos homens de Carlos disse nervoso. Somos 8 aqui dentro. Com reféns. Ele não vai arriscar. A janela explodiu. Não de bala, mas de gás. Lacrimogênio. Laura não conseguia ver.
Não conseguia respirar. Sentiu alguém a puxar. Gritou, lutou. Sou eu, a voz de Paulo disse. Fica comigo, senhorita Laura. Vou te tirar daqui. Através das lágrimas e fumaça, Laura viu formas se movendo. Os homens de Leonardo haviam invadido. Silenciosos, eficientes, mortais. Em menos de 2 minutos, os 8 homens de Carlos estavam no chão, desarmados, imobilizados. E Carlos estava de joelhos, uma arma apontada para sua cabeça. Leonardo entrou, e quando seus olhos encontraram Laura, algo nele suavizou. Apenas por 1 segundo. Você está bem? Ele perguntou, vindo até ela imediatamente, tirando o casaco para colocar sobre os ombros dela. Sim, Laura conseguiu dizer. Mas Carlos disse. Ele disse que você é um criminoso, Leonardo completou. Sim, é verdade. E era isso que ia te contar hoje à noite. Mas parece que teu ex se adiantou. Você mata pessoas, Laura sussurrou. Controla a cidade. Sim, Leonardo admitiu sem se desculpar. Faço tudo isso. Sou exatamente o que Carlos disse. Um chefe do crime, perigoso, implacável quando necessário, e completamente capaz de violência. Laura deveria estar apavorada. Deveria correr. Mas tudo o que conseguiu ver foi como ele havia mobilizado um exército para salvá-la. Como a primeira preocupação dele foi se ela estava bem. Como ele estava sendo honesto agora, mesmo sabendo que poderia perdê-la. Por que não me contou antes? Ela perguntou. Porque, Leonardo disse, tocando o rosto dela gentilmente. Tinha medo. Pela primeira vez em anos, tinha medo. Medo que você fugisse, que me visse como um monstro. E não consegui suportar a ideia de perder você antes mesmo de te ter. Você me enganou, Laura disse. Sim, ele concordou. E peço desculpas. Mas, Laura, tudo que disse sobre te proteger, sobre querer te conhecer, sobre sentir algo diferente, tudo verdade. A parte criminosa não muda isso. Muda tudo, Laura sussurrou. Então me deixa provar, Leonardo disse. Deixa-me mostrar que posso ser mais que minha reputação. Deixa-me te mostrar o homem que sou quando estou contigo. Antes que Laura pudesse responder, Carlos gritou. Você vai morrer por isso, Correia. Meus empregadores vão... Seus empregadores, Leonardo o interrompeu virando-se para ele. Eram 3 homens da organização rival. ênfase no eram. Não existem mais. Foram removidos, cerca de 2 horas atrás quando descobrimos o plano. Carlos empalideceu. Você não pode... Posso, Leonardo disse friamente. E fiz. E quanto a você? Ele se aproximou, agachando-se para ficar na altura de Carlos. Vou te dar uma escolha. Prisão. Real. Vou garantir pessoalmente que seja acusado de sequestro, ameaças, violação de ordem de restrição, vai passar anos preso. Ou... Ele pausou. Posso lidar com você à minha maneira, que envolve você simplesmente... desaparecer. Você não pode me matar, Carlos disse, mas a voz tremeu. Tem testemunhas. Não falei em matar, Leonardo corrigiu. Falei em desaparecer. A diferença. Lugares muito distantes onde homens que machucam mulheres aprendem lições. Dolorosas, longas, sem volta. Leonardo, Laura disse suavemente. Ele olhou para ela. Sua escolha, Laura. Ele vai preso e pode eventualmente sair. Ou eu garanto que nunca mais seja problema. De nenhuma forma. Para ninguém. Sua decisão. Laura olhou para Carlos. O homem que a havia aterrorizado. Machucado. Quase destruído. E então olhou para Leonardo. O homem que a havia protegido. Mobilizado um exército. Oferecido escolha ao invés de simplesmente agir. Prisão. Ela disse finalmente. Mas... Você pode garantir que seja longa? Que ele realmente pague? Posso e vou, Leonardo prometeu. 20 anos no mínimo, com todas as acusações que vou garantir que sejam provadas. Então escolho isso, Laura decidiu. Justiça real,
Não vingança. Leonardo sorriu. Pequeno, mas genuíno. Você me faz querer ser melhor, ele disse baixo. Mesmo agora. Mesmo depois de saber a verdade. Ainda não sei se te perdoo, Laura admitiu. Pelo segredo. Pela mentira de omissão. Não peço perdão, Leonardo disse. Peço chance. De provar que posso ser o homem que você merece. Não apenas o criminoso que o mundo vê. E se eu disser não? Laura perguntou. Se eu pedir para ir embora? Então vai, Leonardo disse sem hesitação. Livre, segura, com garantia que Carlos nunca mais vai te incomodar. E com minha proteção à distância, sempre, mas sem mim. Laura o estudou. Viu sinceridade, viu medo, viu esperança. 1 mês, ela disse finalmente. Como combinamos. Você tem 1 mês para me provar. Sem segredos, sem mentiras. Total honestidade. Total honestidade, Leonardo prometeu. Começando agora. Pergunta o que quiser. Respondo tudo. Você mata pessoas? Laura perguntou diretamente. Sim, ele respondeu sem hesitar. Quando necessário, em defesa, ou para proteger quem está sob minha proteção. Nunca por prazer. Nunca inocentes. Armas? Sim, legais e ilegais. É parte do negócio. E você nunca pensou em sair? Laura perguntou. Tornar tudo legítimo? Penso nisso todo dia, Leonardo admitiu. E estou tentando, devagar, transferindo operações. Mas não é algo que se faz da noite para o dia. Leva tempo. E cuidado, ou acabo morto. Por rivais, Laura completou. Sim, ele concordou. Como os que pagaram Carlos para te usar como isca. Mas Laura, ele tocou o rosto dela. Vale a pena, se significa ter você. Vale qualquer risco. Laura sentiu lágrimas queimando. Você é impossível. Sou seu. Leonardo corrigiu. Se me quiser, com todos os defeitos, toda a bagagem, todo o perigo, sou completamente seu. Laura deveria dizer não. Deveria correr. Mas quando olhou nos olhos dele e viu verdade absoluta, encontrou-se dizendo: 1 mês. Você tem 1 mês. O sorriso dele foi devastador. Não vou desperdiçar um único dia. Os dias seguintes foram surreais. Leonardo manteve a palavra. Total honestidade. Ele mostrou tudo. Os negócios legítimos, construção, restaurantes, imóveis, e os ilegítimos. Apresentou sua equipe. Explicou a hierarquia. Respondeu cada pergunta que Laura fazia. E lentamente, muito lentamente, Laura começou a ver. Não apenas o criminoso, mas o homem. O homem que doava milhões para caridades, que mantinha orfanatos funcionando, que pagava tratamento médico para quem não podia, que protegia mulheres fugindo de abusadores. Por quê? Ela perguntou numa noite enquanto jantavam. Por que fazer tudo isso se você é... O que é? Porque, Leonardo disse, poder sem propósito é vazio. E porque minha irmã gostaria disso. Ela sempre dizia que eu podia ser melhor, fazer melhor. E tento, à minha maneira. Sua irmã, Laura disse suavemente. Você a amava muito. Amo, Leonardo corrigiu. Presente, não passado. Amor não morre. Laura tocou a mão dele através da mesa. Ela ficaria orgulhosa. Do que você faz. De quem você é. Você acha? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade real na voz. Sei, Laura disse com convicção. Porque eu estou orgulhosa, mesmo com tudo, mesmo sabendo a verdade. Você é mais que o título, mais que o crime. Você é bom, no fundo. Você me faz querer ser, Leonardo admitiu. Antes de você, eu fazia o bem porque achava que devia. Obrigação pela memória da minha irmã. Mas com você, quero ser melhor porque você me vê como melhor. Eu te vejo como é, Laura corrigiu. Complicado, perigoso, mas também protetor, generoso. Gentil quando não precisa ser. Te amo, Leonardo disse de repente. Sei que é cedo. Sei que pode te assustar.
mas não consigo mais guardar. Te amo, Laura. Completamente. Desesperadamente. O coração de Laura parou. Leonardo. Não precisa dizer de volta. Ele se apressou. Ainda não. Quando estiver pronta. Se algum dia estiver. Mas precisava que soubesse. Precisava ser honesto sobre isso também. Laura levantou, rodeou a mesa e se sentou no colo dele. Eu também te amo. Ela sussurrou. Contra toda a lógica. Contra todo bom senso. Eu te amo. O beijo foi inevitável. Fome. Necessidade. Semanas de tensão explodindo. Leonardo a puxou mais perto, uma mão entrelaçada no cabelo dela, a outra firme na cintura. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Fica, Leonardo disse contra os lábios dela. Esta noite, fica comigo. Não por obrigação, não por proteção, mas porque quer. Porque me ama. Sim, Laura sussurrou. Sim, eu fico. O que aconteceu depois foi inevitável. Conexão profunda. Entrega completa. E pela primeira vez em anos, Laura se sentiu não apenas segura, mas amada. Verdadeiramente amada. Depois, deitados entrelaçados, Leonardo traçou padrões preguiçosos nas costas dela. Case comigo, ele disse de repente. Laura riu. Você é louco. Mal nos conhecemos há 1 mês. E já sei que quero passar o resto da vida contigo. Leonardo respondeu seriamente. Casa comigo. Não agora. Não amanhã. Mas eventualmente, quando estiver pronta. Prometa que vai considerar. Laura se apoiou no cotovelo para olhá-lo. Você está falando sério. Completamente, ele disse. Laura, eu passei 5 anos sem sentir nada. Vazio. Apenas indo através dos movimentos. E então você agarrou minha mão num restaurante, pedindo ajuda, e tudo mudou. Você me fez sentir de novo, viver de novo, querer de novo. E se eu não puder? Laura perguntou vulnerável. E se eu estiver quebrada demais? Carlos me machucou de tantas maneiras. E se eu não conseguir ser a esposa que merece? Então vamos curar juntos, Leonardo prometeu. Devagar, no seu tempo, sem pressão. Mas Laura, você não está quebrada. Está sobrevivendo. Está lutando. E isso é mais forte que qualquer coisa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. Como você faz isso? O quê? Me fazer acreditar, ela disse. Acreditar que posso ser mais, ter mais, ser feliz de novo. Porque vejo você. Leonardo disse simplesmente. Realmente vejo. E você é extraordinária. Eles adormeceram assim, entrelaçados. 2 almas machucadas, encontrando cura uma na outra. Mas a paz durou pouco. Laura acordou com Leonardo, sacudindo ela gentilmente. Laura, acorda. Temos problema. Ela sentou, confusa. Que horas são? 4 da manhã. Leonardo disse, já se vestindo. Carlos escapou. O quê? Como? Alguém o ajudou. Leonardo explicou, voz tensa. Alguém de dentro, traidor na organização. E ele deixou mensagem. Para você. Leonardo mostrou o celular. Uma mensagem de vídeo. Carlos, claramente filmado após escapar, sorrindo para a câmera. Oi, Laura. Surpresa. Acharam que prisão me seguraria? Eu tenho amigos. Poderosos. E eles querem Correia morto tanto quanto eu quero você de volta. Então aqui está o acordo. Você vem. Sozinha. Para onde eu mandar. Ou... Ele pausou. Eu começo a matar. Uma pessoa por hora. Começando com aquela sua amiga. Júlia, certo? A câmera mudou. Mostrou Júlia. Amordaçada. Amarrada. Olhos arregalados de terror. Você tem 2 horas, Carlos disse. Venha sozinha ou ela morre. Depois dela vou para outros. Sua vizinha. Aquele garçom do café que você frequenta. Todos, um por um, até você vir. O vídeo terminou. Laura sentiu o mundo inclinar. Júlia, ele tem Júlia. Vou mobilizar todos, Leonardo disse já no celular.
Vamos rastreá-lo, encontrá-lo, trazer Júlia de volta. Ele vai matá-la, Laura sussurrou. Se eu não for, ele vai matá-la. Não vai, Leonardo disse com convicção. Porque vou encontrá-lo primeiro. E se não encontrar a tempo? Laura perguntou, pânico subindo. Leonardo, Júlia é inocente. Ela não tem nada a ver com isso. Eu preciso ir. Não, Leonardo disse firmemente. É armadilha, óbvia. Ele quer você. E eu não vou entregar. Não é sua decisão, Laura gritou. É minha vida, minha amiga. Eu vou. Não enquanto eu estiver vivo, Leonardo respondeu, voz de aço. Laura, entenda. Se você for, ele te mata. Ou pior, usa você para me matar. E então mata você de qualquer jeito. Não posso deixar. Então, o que fazemos? Laura perguntou desesperada. Confiamos, Leonardo disse. Em mim, na minha equipe. Temos 2 horas. Vamos encontrá-lo. E encontraram. 1h40 depois, através de rastreamento de celular, câmeras de segurança e informantes por toda a cidade, localizaram Carlos. Num armazém abandonado na zona leste. 50 homens cercando, Leonardo disse, preparando-se. Atiradores de elite em posição. No meu sinal invadimos. Eu vou, Laura disse. Não, Leonardo começou. Ele me quer. Laura o interrompeu. E se eu aparecer, ele vai se distrair. Isso dá abertura para seus homens. Me deixe ajudar, Leonardo. Precisamos salvar minha amiga. Leonardo hesitou. Então assentiu. Mas você fica atrás de mim. Sempre. E no primeiro sinal de perigo, corre. Promete. Prometo. Laura mentiu. Eles foram. Leonardo e Laura entraram pela frente. 50 homens cercando. Invisíveis, mas presentes. Carlos estava lá, Júlia amarrada a uma cadeira. 3 homens com ele, armados. Laura! Carlos gritou ao vê-la. Sabia que viria, sempre tão previsível, tão... Foi quando tudo explodiu. Atiradores de Leonardo dispararam através das janelas. Portas foram arrombadas. Homens invadiram de todos os lados. Mas num último ato de desespero, Carlos pegou uma arma. Apontou. Não para Leonardo, para Júlia. Laura se moveu sem pensar. Jogou-se na frente da amiga. O tiro ecoou. Dor explodiu no ombro dela. Laura caiu. Leonardo rugiu. Um som primitivo, furioso. Em 2 segundos estava sobre Carlos. O que aconteceu depois foi brutal. Quando finalmente puxaram Leonardo de cima, Carlos estava inconsciente, sangrado, mas vivo. Laura, Leonardo voltou para ela, pegando-a nos braços. Laura, fica comigo. Fica comigo. Estou bem, ela conseguiu dizer. Só ombro, eu já vi pior. Ambulância! Leonardo gritou. Agora! Júlia estava chorando, já sendo libertada por outros homens. Laura, você é louca. Por que fez isso? Porque você é minha amiga, Laura disse simplesmente. E eu te amo. Na ambulância, Leonardo segurou a mão dela com força. Não faz isso de novo, ele disse ferozmente. Nunca mais faça isso. Você não se joga na frente de balas. Você faria por mim, Laura retrucou, sorrindo apesar da dor. Porque não posso viver sem você, Leonardo disse. Mas se você tivesse morrido, Laura, eu não sobreviveria. Bom saber que somos ambos idiotas, ela disse, fazendo-o rir através das lágrimas. No hospital, cirurgia de 3 horas. Bala removida. Laura estaria bem. Quando acordou, Leonardo estava ao lado da cama, segurando a mão dela, chorando silenciosamente. Hey, ela disse rouca, eu estou bem. Quase te perdi, ele sussurrou. Quase perdi tudo. Mas não perdeu, Laura respondeu. Estou aqui. Nós estamos aqui. Casey comigo, Leonardo disse de novo. Agora, amanhã, quando sair daqui. Não quero esperar. Não quero mais um dia sem você sendo minha esposa. Você está pedindo enquanto estou drogada com analgésicos, Laura apontou.
Estou pedindo porque quase te perdi. E percebi que cada segundo conta. Leonardo corrigiu. Casa comigo, Laura. Por favor. Laura olhou nos olhos dele. Viu amor. Viu medo. Viu futuro. Sim, ela sussurrou. Sim, me caso com você. O sorriso dele foi como o sol nascendo. Minha, ele disse. Finalmente minha. Sua, ela concordou. Para sempre. 6 meses depois. O cheiro de tinta fresca e café era familiar, mas diferente agora. Laura estava no novo estúdio, não mais o pequeno espaço em Vila Madalena, mas algo maior, melhor. No andar de baixo da casa que ela e Leonardo compraram juntos. Casa, não mansão. Laura tinha insistido. Algo normal. Em bairro bom, mas não ostentatório. Com jardim para o futuro. Para crianças. Para a vida. Ela ajeitou os óculos, tocou a barriga proeminente de 5 meses e sorriu. Uma menina, disseram os médicos. Uma menina que já chutava como uma guerreira. Nossa pequena lutadora, Leonardo sempre dizia. Igual a mãe. Passos na escada. Leonardo apareceu, trazendo almoço. Rotina deles. Ele sempre vinha para casa ao meio-dia, garantia que ela comesse adequadamente. Passava 1 hora antes de voltar para os negócios. Negócios que estavam mudando. Leonardo estava saindo, lentamente e consistentemente, transferindo operações ilegais, tornando tudo legítimo. Levaria anos. Mas ele estava tentando, por ela, por eles, pela família que estavam construindo. Oi, amor, ele disse beijando-a. Depois agachou, beijando a barriga. Oi, pequena. Papai trouxe comida para a mamãe. Você é ridículo, Laura disse, mas estava sorrindo. Sou seu ridículo, Leonardo corrigiu, guiando-a para a pequena área de estar no estúdio. Eles comeram, conversando sobre o dia. Laura sobre o projeto novo, redesign para toda a cadeia de hotéis de Augusto Silva. Aquela reunião havia eventualmente acontecido e sido bem-sucedida. Leonardo sobre como mais 3 operações haviam sido transferidas para a gestão legítima. Carlos teve sentença hoje. Leonardo mencionou casualmente. Laura ficou tensa. E? 25 anos. Leonardo disse com satisfação. Sem possibilidade de condicional antes de 15. E tem uma cela especial. Longe de qualquer um que pudesse ajudá-lo a escapar de novo. E o traidor? Laura perguntou. O que ajudou ele? Já lidamos com ele, Leonardo disse, voz escurecendo por um momento. Não vai mais ser problema. Laura decidiu não perguntar mais. Havia algumas coisas que ainda não queria saber completamente. Júlia ligou. Laura mudou de assunto. Está noiva. Do professor que conheceu? Leonardo perguntou. Sim. Laura sorriu. Disse que se eu posso me apaixonar por um chefe da máfia e dar certo, ela pode dar chance para um nerd de literatura. Leonardo riu. Ela te chamou de corajosa ou louca? Ambos, Laura admitiu. Mas também disse que nunca me viu tão feliz. E está? Leonardo perguntou, vulnerável de repente. Feliz? Laura pegou a mão dele, colocou sobre a barriga onde o bebê chutava. Estou mais que feliz. Estou completa. Você, ela, essa vida que estamos construindo. É tudo o que sempre quis, mas nunca achei que teria. Eu também, Leonardo disse suavemente. Depois da minha irmã, pensei que não merecia felicidade, que era tudo o que seria, o chefe, o criminoso, vazio. E agora? Laura perguntou. Agora acordo todo dia grato, ele respondeu. Grato que você agarrou minha mão naquele restaurante. Que me deu chance, que me vê como mais que minha reputação. Você é mais, Laura disse com convicção. E nossa filha vai saber disso. Vai crescer vendo o pai protetor, generoso, amoroso. E louco pela mãe, Leonardo acrescentou fazendo Laura rir. Isso também, ela concordou. Eles ficaram assim por um tempo. Então Laura disse, pensei em nome. Sim? Leonardo ficou alerta. Eles vinham discutindo nomes há semanas. Sofia,
Laura disse. Significa sabedoria. E achei apropriado. Ela vai precisar ser sábia, crescendo nesta família maluca. Sofia Correia, Leonardo testou. Soa perfeito. Soa como futuro, Laura corrigiu. Nosso futuro, ele disse, beijando-a profundamente. À tarde, Laura voltou ao trabalho no estúdio, mas estava distraída, pensando em como a vida era estranha. Como 6 meses atrás ela estava fugindo de ex-marido abusivo, sozinha, assustada, sem esperança. E agora tinha tudo. Um marido que a amava com intensidade que às vezes assustava, mas sempre aquecia. Uma filha a caminho. Estabilidade financeira, segurança, felicidade. Tudo porque ela agarrou a mão de um estranho num momento de pânico. No que está pensando? Leonardo apareceu de novo, mais cedo que esperado. Pensei que só voltava no jantar, Laura disse. Não consegui ficar longe, ele admitiu. Estava pensando em você, enquanto te amo, e precisava vir para casa. Seu bobo, Laura disse, mas estava sorrindo. Estou aqui, não vou a lugar nenhum. Eu sei, Leonardo disse, puxando-a contra ele gentilmente. Mas às vezes ainda não acredito. Que você é real, que é minha, que realmente aconteceu. Acredita, Laura disse, tocando o rosto dele. Sou real, sou sua. E aconteceu. Todo impossível, improvável, mas aconteceu. Te amo, Leonardo disse pela 1000ª vez. Amo você também, Laura respondeu, como sempre. E selou com um beijo enquanto Sofia chutava entre eles, aprovando. Uma família construída em meio ao pânico e transformada em amor genuíno e compromisso real, porque às vezes as melhores histórias começam com mão agarrada num restaurante e terminam com esposa grávida no estúdio de arte, marido devotado levando almoço e futuro brilhante pela frente. Mesmo que esse marido seja um poderoso chefão, mesmo que essa esposa tenha passado por muitas lutas para chegar aqui, o amor encontra um jeito. Sempre encontra. Fim.